Você se considera uma pessoa crítica? Eu imagino que você respondeu que sim. Quando eu digo que eu imagino que você respondeu que sim, significa não só você, mas todo mundo que está assistindo a esse vídeo. Mas a pergunta que fica é, será que todo mundo que respondeu que sim tem a mesma definição do que é ser crítico? É sobre isso que eu vou tentar conversar aqui hoje, para tentar abordar um pouco da importância de sermos críticos na sociedade atual, mas também o que é ser crítico na sociedade atual. Meu nome é Frederico Batista e esse é mais um vídeo do canal Teoria Crítica. É bem possível que se eu perguntar para você, ou se a gente for para a rua e perguntar para qualquer pessoa que estiver passando se é importante a gente ser crítico na nossa sociedade contemporânea, a gente vai receber muitas respostas sim, praticamente nenhuma resposta não, na verdade. Isso se deve porque a gente tem um tipo de imaginário social que tem na imagem de ser crítico algo muito positivo e fundamental para a gente melhorar a nossa sociedade, ou para a gente, em alguma medida, até reger a nossa própria vida. E isso é fácil de ver, não só com esse experimento hipotético que eu estou fazendo aqui, mas quando a gente para pensar sobre educação, é muito comum a gente perceber em determinadas falas das mais diferentes pessoas, sobre as mais diferentes orientações políticas, que a função da educação, em alguma instância, é produzir pensamento crítico, é produzir sujeitos críticos. Agora, de novo fica a pergunta, será que essas pessoas da direita, liberais, enfim, conservadores, que se consideram críticos, têm a mesma noção de crítica que pessoas da esquerda radical, de pessoas marxistas, de pessoas sociais-democratas? Ou será que, na verdade, essa noção de crítica ela está cada vez mais esvaziada, perdendo seu sentido e virou só uma questão de falar que é crítico? Para isso, a gente pode perceber e tentar analisar, se a gente perguntar para as pessoas o que é ser crítico, a gente vai receber alguns tipos de resposta meio genéricas, Então, por exemplo, ser crítico é pensar por mim mesmo. Mas se a gente for analisar bem essa frase, ela é mais uma frase bonita e de efeito do que algo realmente concreto, Ninguém pensa só por si mesmo. A gente vive em sociedade, Nós somos sujeitos completamente sociais e, ao mesmo tempo, a gente incorpora certos tipos de conhecimento, certos tipos de ideologia, certos tipos de prática social, uma forma de vida ética. Tudo isso pautado e respaldado por uma concepção que já está dentro da sociedade muito antes da gente existir nela. Ao mesmo tempo, a gente pode ter respostas no seguinte sentido de eu sou crítico porque eu critico o governo, ou eu critico o Estado. Bom, de novo, isso também é muito bonitinho, mas não tem nenhuma fundamentação maior por trás disso. Porque, basicamente, você pode questionar o governo ou o Estado das mais variadas formas, sob as mais variadas perspectivas, com os mais variados objetivos, e, na verdade, você não disse nada. Mas um elemento que é importante, que é interessante para a gente tentar analisar essa noção do que é crítica, que está perpassada por todas essas definições, em alguma medida, é que existe uma forma de olhar para a sociedade, de olhar para a nossa realidade social. Não conseguimos definir qual é esse tipo de olhar, qual é esse tipo de análise social, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe. E não só, Quando a gente está falando disso, em alguma medida isso sempre recai para algum tipo de prática, para algum tipo de ação. Mesmo que não necessariamente uma ação muito concreta, mas uma ação. Uma forma de se portar diante da nossa realidade social, diante da nossa sociedade. Ou seja, a crítica, em alguma medida, ela está balizada como uma forma de analisar e interpretar o mundo que gera um certo tipo de forma de atuação, de forma de se estar dentro dessa sociedade. Bom, para a gente falar mais sobre isso, começar a incorporar então, de fato, o que é ser crítico na nossa sociedade contemporânea, para além desse discurso que está nesse imaginário social, que não tem muita substância, eu vou trazer aqui um debate de um texto que foi escrito por um bom velhinho barbudo chamado Karl Marx. Nesse texto, inclusive, ele era bem novinho, ele tinha por volta de uns 25, 26, 24 anos, por aí. E o texto que eu estou falando é A Crítica da Filosofia do Direito do Hegel, Introdução. Esse daqui. Esse texto, esse pequeno textinho, ele é escrito como uma introdução pelo Marx, mas ele é escrito depois do próprio texto. Então ele é normalmente colocado como uma espécie de pós-fácil desse texto. Ele é um texto importante por vários motivos, mas um deles é, pelo fato dele ser escrito lá pelo jovem Marx, ele ao mesmo tempo é um texto que já nos mostra vários dos princípios, várias perspectivas, várias ideias que ele está tendo, que ele está pensando,
que vão nortear todo o projeto teórico, político, prático do Marx ao longo da sua vida inteira. E não só isso, nesse texto, talvez a palavra que mais se repita ao longo dele seja justamente a palavra crítica. Ele em nenhum momento vai nos dar uma definição. Crítica é barará, barará, barará. Mas ao mesmo tempo dá pra gente extrair muita coisa dele. Bom, e só para contextualizar um pouco esse texto, ele é um texto escrito na Alemanha, olhando para a situação da Alemanha, mais ou menos ali em 1843, 1842. E esse texto ele é redigido no finalzinho de 1843 e iniciozinho de 1844. Você pode pensar, nossa, então é uma perspectiva muito pequena, né? Ele está olhando só para a Alemanha daquele período, daquele momento, que já tem algum tempo, já tem bastante ano que passou. Mas na verdade não, porque a condição que ele está explorando ali, ele está falando sobre, não mudou tanto assim quanto parece. Então é bem possível a gente conseguir aliar várias ideias que ele está colocando aqui para a nossa sociedade atual, para a nossa sociedade contemporânea. Então eu vou trazer aqui alguns elementos do texto, algumas citações para a gente colocar melhor o que é ser crítico na sociedade atual e qual a sua importância. E aí só para deixar claro, assim, a situação da Alemanha que ele estava vivendo é uma situação bem complicada, uma situação de exploração constante, uma situação de violência, uma situação de desumanização completa de uma boa parcela daquela sociedade, inclusive a sua maioria. É sobre essa situação que ele está falando. Então, bom, ele diz o seguinte: na luta contra esta situação, a crítica não é paixão da cabeça, mas a cabeça da paixão. Não é uma lanceta anatômica, mas uma arma. O seu alvo é um inimigo que ela procura não refutar, mas destruir. A indignação é o seu modo essencial de sentimento e a denúncia a sua principal tarefa. Bom, de início tem alguns elementos, né? Quando ele diz que a crítica é não a paixão da cabeça, mas a cabeça da paixão, ele está justamente colocando a ideia de que existe dentro da crítica um sentimento. Ela é completamente passível de ser sentimental, de estar aliada às sensações, justamente essas sensações que a gente está falando, né? Ela não vai estar à parte disso, ela vai ser incorporada a partir dessas sensações de exploração, de opressão, de humilhação. E ela, justamente por ser a cabeça da paixão, ela vai racionalizar esse processo, ela vai tentar desvendar esse processo, ela vai tentar mostrar e desmistificar esse processo do porquê que isso acontece, quais são seus imbricamentos, quais são suas consequências, quais são os métodos que fazem com que essa situação aconteça, a história desse processo. E aí, ela não quer refutar esse tipo de situação. Ela quer denunciar. Ela tem a indignação no seu corpo e a denúncia na sua forma. E essa denúncia, ela vem justamente como uma espécie de negação dessa realidade brutal que você está vivendo. Como assim uma negação? Uma negação não no sentido de negar que essa realidade exista, mas no sentido de tentar construir, então, uma sociedade completamente diferente dessa que está sendo construída, que está sendo vivida, que está sendo vivenciada. E aí a gente pode olhar para os nossos dias atuais e perceber que a gente está numa situação também de completa desumanização de uma baita parcela da nossa população, de uma situação de opressão, situações extremas de exploração, e a gente tem sim várias construções de negação dessa realidade, de tentativa de construção de algo novo. Mas aí vem um detalhe bem importante que ele vai dizer agora. Supõe que é capaz de realizar esta negação, ou seja, essa negação da sociedade, voltando as costas à filosofia, olhando para qualquer outra parte e murmurando um punhado de frases triviais e mal-humoradas. Aqui, quando ele fala de filosofia, ele está, de uma forma mais ampla também, falando sobre uma forma de olhar o mundo que analisa o mundo de uma determinada maneira mais profunda, com mais método, tentando perceber mais elementos dessa sociedade, dessa realidade. Então o que ele está falando é, não existe possibilidade da gente negar a sociedade atual, ou seja, construir algo, uma sociedade completamente diferente da sociedade atual, virando as costas para essa teorização mais profunda da realidade. E simplesmente falando uma série de palavras de ordem que são muito bonitas e que inflamam bastante gente, mas ao mesmo tempo não nos dão elementos para construir de fato práticas que possibilitem de fato a elaboração e a construção de uma sociedade diferente. O que não significa aqui dizer que não se deve fazer frases de efeito. Elas têm o seu papel, mas não adianta ficar só nesse ponto. E aí também é um elemento muito importante a gente não tentar dizer
que o Marx está propondo, então, que ser crítico é elencar o papel de uma teorização da realidade para cima, num lugar superior da construção prática, efetiva, da transformação concreta da sociedade atual. Ele diz o seguinte em relação a isso: é certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria converte-se em força material quando penetra as massas. A teoria é capaz de se apossar das massas ao demonstrar-se ad hominem, e demonstra-se ad hominem quando se torna radical. E ser radical é agarrar as coisas pela raiz, mas para o homem, a raiz é o próprio homem. A crítica da religião termina com a doutrina de que o homem é o ser supremo para o homem. Termina, por conseguinte, com o imperativo categórico de derrubar todas as condições em que o homem é um ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível. E aqui nesse trecho tem mais um elemento que é fundamental da gente entender. Como ele diz, a raiz do ser humano é o próprio ser humano. Ou seja, existe uma forma de entendimento de como se racionalizar esse processo. E já é um primeiro indício do que ele vai vir a chamar de materialismo depois. Mas ao mesmo tempo, significa denunciar todas as mistificações que acontecem nessas relações sociais a partir de teorias diversas. Ou seja, significa dizer que a gente precisa, como sujeitos críticos, fazer a denúncia de tudo que mistifica essas condições concretas que ele está abordando. E não só denuncie e desmistifique, mas crie então uma teoria, produza uma teoria, um entendimento sobre essa realidade muito profundo, agarrando na raiz do problema. E ao agarrar na raiz do problema, entenda como um imperativo categórico a transformação real dessas condições, que são as condições que ele cita de humilhação, de escravização, de abandono e de desprezo por uma classe social. Mas, por fim, é importante a gente tentar categorizar melhor quem é essa classe social, a partir de que corpo essa crítica é a cabeça. No trecho que eu vou falar agora, talvez um dos trechos mais icônicos também desse texto, é a primeira vez em que o Marx vai efetivamente falar sobre proletariado. E aqui é importante ser dito, o Marx não inventa esse termo. O Marx utiliza esse termo que já é usado desde Roma Antiga. E ele vai se utilizar desse termo justamente se perguntando então, que tipo de lugar, em que tipo de sujeito, em que tipo de classe está inserida a possibilidade real de emancipação total, de emancipação que ele vai chamar nesse texto aqui de uma emancipação humana. O Marx diz o seguinte: onde existe então na Alemanha a possibilidade positiva de emancipação? Eis a nossa resposta: na formação de uma classe que tenha cadeias radicais, de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua caráter universal, porque os seus sofrimentos são universais, e que não exige uma reparação particular, porque o mal que lhe é feito não é o mal particular, mas o mal em geral, que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano, de uma esfera que não se oponha a consequências particulares, mas que se oponha totalmente aos pressupostos do sistema político alemão. Por fim, de uma esfera que não pode emancipar-se a si mesma, nem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade sem emancipá-las a todas, o que é, em suma, a perda total de humanidade. Portanto, só pode redimir-se a si mesma por uma redenção total do homem. A dissolução da sociedade como classe particular é o proletariado. Em relação a esse trecho, é importante deixar uma coisa muito evidente. O Marx, quando fala de proletariado, ele não está falando e fazendo uma caracterização sociológica dessa classe. Ou seja, ele não está pegando e falando simplesmente que o proletariado é um determinado grupo de pessoas que tem um tipo específico de relação de trabalho. Ao mesmo tempo, aqui ele não está falando que o proletariado é necessariamente um tipo e um grupo de pessoas que tem determinada renda. O proletariado é uma certa condição de vida propiciada pela estrutura social da qual a gente vive, que ele mais tarde vai identificar como a estrutura do capital, que justamente tira a humanidade desses sujeitos em todos os âmbitos da sua vida. Justamente ao apontar esse tipo de condição, que é a perda total da humanidade, ele não está só também fazendo uma caracterização passiva de que ali tem uma galera que não tem humanidade pela nossa
forma de organização social. Mas mais do que isso, ele está justamente falando e tentando encontrar um tipo de sujeito político, uma classe que se configura como um sujeito político central que possibilita, portanto, a emancipação total da humanidade, a perda de todas as suas amarras, a dissolução de uma sociedade de fato dividida em classes, dividida a partir da estrutura do capital. Ou seja, ser crítico na sociedade contemporânea é não só questionar alguma coisa por si só, mas é se indignar, é ao mesmo tempo, a partir dessa indignação, do entendimento e inclusive da solidariedade a essa situação, que é uma situação de perda total da humanidade, desmistificar tudo aquilo que aparece como justificativa desse processo, ao mesmo tempo sempre estar pensando a partir desse tipo de condição, quais são as condições concretas para a transformação dessa realidade. E sempre não só ficar pensando nessas condições concretas, mas ao mesmo tempo efetivamente as transformando. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o curtir aqui embaixo. Comenta aí o que você achou, alguma dúvida, algum comentário que possa acrescentar nesse debate, ou até mesmo sugestões para novos vídeos. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link do Instagram do Teoria Crítica, que lá eu vou tentar estar fazendo uma troca mais direta com as pessoas que têm seguido o canal. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.